Boa noite, povo amado, povo querido, povo lindo de Jesus Cristo, graça e paz. Estamos aqui novamente, mais uma sexta-feira, mais uma semana de vitória, no nome de Jesus. Eu quero te convidar, a primeira coisa, compartilhe essa mensagem, dê um like, nos siga nas redes sociais, se você ainda não segue a Igreja Batista do Bom Retiro, não deixe de participar, de se envolver realmente com a igreja. Se você está aí me escutando na sua casa e não está congregando em nenhuma igreja, aqui embaixo desse vídeo, vai aparecer na descrição desse vídeo, vai ter ali o Rota Membresia, clique ali que você vai ter as instruções e você pode se tornar parte dessa família, família IBBR. Amém? Vamos então orar, vamos começar buscando a presença do Senhor. Pai, mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Semana após semana nós temos chegado aqui, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido e nós temos a alegria de cultuar o Teu nome na sexta-feira através de uma palavra para as famílias, de uma palavra para o casamento, uma palavra para os filhos. Muito obrigado, Deus. Fala conosco nessa noite mais uma vez, transforma aquilo que precisa ser transformado, muda o nosso destino, muda a nossa rota, muda o nosso coração, mas faz algo novo na nossa vida, Pai, através dessa palavra, alcance corações, alcance vidas, ó Pai, que possa passar as fronteiras apenas não só da internet, mas chegar em outros lugares, a outras pessoas, para que elas possam se sentir abençoadas e ser alcançadas pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. E eu quero continuar hoje falando sobre o tema que eu comecei na última semana, na sexta-feira próxima passada, eu falei sobre o filho pródigo e hoje eu quero continuar falando sobre o filho pródigo. Semana passada nós ministramos sobre o filho voltando para casa, ou voltando para a casa do pai. E hoje eu quero falar sobre honra, eu quero falar sobre autoridade e sobre liberdade. São três coisas que acontecem quando o filho volta para casa. Ele volta a ser honrado pelo pai, ele nunca deixou de ser honrado pelo pai, mas ele se sentiu excluído em um momento da vida dele, mas o pai nunca deixou de honrar o filho. O pai nunca deixou de dar autoridade para o filho. O pai passou para o filho a autoridade. E o pai nunca deixou o filho viver uma vida de escravo, mas ele mesmo deixou a liberdade e foi buscar uma vida de escravidão. Então é isso que eu quero falar, recebendo honra, autoridade e liberdade dentro da parábola do filho pródigo. E eu quero continuar da onde nós paramos. A semana passada nós paramos no capítulo 15 de Lucas, o verso 21. E eu quero começar no Lucas 15, 22. E diz assim a palavra do Senhor: mas o pai, então o 21 vai dizer que o pai viu ele de longe, vem correndo, o pai se lança no pescoço do filho, abraça e beija, e recebe o filho de volta. E o 22, depois que o filho diz: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então nós começamos no verso 22, que diz assim: mas o pai disse aos seus servos: depressa. Aqui começa algo interessante. O pai chama os seus servos, os seus empregados aqui, e diz: olha, eu quero que vocês sejam muito depressa, vocês façam isso que eu vou ordenar agora para vocês fazer. Tragam logo o quê? A melhor roupa. Interessante que o pai não está dizendo para trazer qualquer roupa, mas tragam aquela melhor roupa. Sabe aquela roupa que foi preparada para a volta do meu filho? É essa roupa que eu quero. É a melhor roupa que tenha lá no guarda-roupa. É a melhor vestimenta. Eu quero que você traga agora. Então, tragam o quê? A melhor roupa e vistam nele. Coloquem também um anel. Coloque o anel da família. Coloque o selo familiar novamente no dedo do meu filho. Em seu dedo. E calçados em seus pés. Calcem ele, coloquem o anel da autoridade e coloquem o quê? Uma roupa nova agora no meu filho. Coloquem a melhor roupa. Olha só, são três coisas que o pai pede, que o pai dá uma ordem para os seus empregados, para os seus funcionários, para que os seus funcionários realizassem naquele ato, naquele momento, ato contínuo, naquele momento. Então eu imagino os servos correndo, um pegando a roupa, o outro buscando o anel, o outro já pegando as sandálias e vindo realmente para quê? Para preparar o filho. E quando a gente continua nesse texto, nós vamos ver que o pai mandou pegar o boi cevado, que ele já tinha preparado, ou seja, ele já estava preparando para a volta do filho. O pai já aguardava, o pai já esperava a volta do filho. É isso que esse texto vai nos ensinando aqui. Então, o menino agora, o filho pródigo, ele é honrado pelo pai.
Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa. Tragam a melhor roupa. Roupa é um símbolo de honra. A roupa naquele tempo é um símbolo de honra, de uma honraria, de estar sendo alguém que está se destacando, alguém que está sendo honrado no meio da multidão. Então, com certeza, quando o pai correu ao encontro do filho, foram outros também, nessa parábola não relata, mas eu imagino o pai indo em direção ao filho, e logicamente os servos foram atrás do senhor deles. Vamos atrás do nosso Senhor, ele está indo ao encontro daquela pessoa, talvez só o pai tenha reconhecido que era o seu filho, os empregados dele não reconheceram, mas foram atrás. E o pai então se lança, e agora o pai dá essa ordem: tragam o quê? A melhor roupa. Vamos restaurar o quê? A honra dele, ele voltou para casa. O pai não está preocupado agora que o filho chega maltrapilho, o pai não está preocupado com as condições do filho nesse primeiro momento, emocionais, espirituais e físicas. O que o pai está preocupado é dar honra ao filho, porque o filho retornou para casa. O pai não está preocupado, me dá um relatório, me dá um extrato bancário do que você fez com aquele dinheiro que você saiu aqui de casa. O pai não está preocupado com nada disso. E é assim que Deus se sente quando um filho amado volta para casa. Quando ele vai atrás, ele deixa as 99 ovelhas dentro do curral e ele vai atrás daquela ovelha perdida, daquela ovelha que se afastou. É isso que o pai está nos ensinando aqui. O pai, então, ele coloca o filho, ele devolve a honra para o filho. O filho deixou de ser honrado, não pelo pai, mas por ele mesmo. O filho deixou de ser honrado pelas outras pessoas com quais ele se envolveu, os seus pecados que ele praticou, desonraram o próprio filho, desonraram a família. Mas agora o pai vem e estabelece o quê? Novamente a ordem. O pai coloca novamente a ordem nas coisas, ele diz: você é meu filho, eu quero devolver o quê? A honra que pertence a você de ser chamado de meu filho. Salmo 109, 19 vai dizer: deixando a desonra, sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como um manto. O filho agora deixa a desonra que ele cometeu contra o pai e contra a sua casa. Quando o filho sai de casa com a mala cheia de dinheiro e ele sai para viver os desejos, aquilo que eu preguei e ministrei a semana passada, se você não viu, vai lá no canal da igreja e acompanhe para você entender a continuação dessa parábola. Então, quando o filho sai de casa com o dinheiro, ele está o quê? Desonrando o pai, ele está desonrando a sua família, ele está desonrando toda aquela tradição familiar do que estava acontecendo. Primeiro porque ele pede uma herança de um pai vivo. E a herança só existe depois que você não tem mais o responsável, você não tem mais o pai, mas ele pede algo enquanto o pai está vivo. Então ele desonra o seu pai. Ao pedir a herança enquanto o pai está vivo, ele está dizendo: pai, eu não me importo com você, eu não me importo com a família. Mas o pai em nenhum momento ele desonra o filho, pelo contrário. Ele agora está dizendo: vamos tirar esses vestidos de desonra do meu filho, vamos tirar essas vestes de desonra, vamos tirar essas vestes de imundícia agora do meu filho, vamos deixar para trás esse passado agora, esse passado de vergonha, esse passado de dor, esse passado de humilhação, esse passado que trouxe dor e sofrimento para ele, mas também trouxe dor e sofrimento para a família, mas agora isso vai ficar o quê? No passado. Arranca essa veste suja, arranca essas roupas velhas dele, e vamos dar o quê? Agora as novas vestes para ele. Por isso o pai manda: arranquem essa roupa, arranquem essas vestes de desonra. É isso que o salmista está dizendo. Precisamos deixar de lado aquelas vestes do passado. Às vezes nós ficamos presos a coisas do passado que aconteceram há 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas nós sofremos no outro ministério, na outra igreja, e nós não conseguimos romper. Nós ficamos presos, nós ficamos com o pé atrás com relação à igreja, com relação ao pastor, com relação à família. O meu casamento deu errado. A minha história foi só uma história de fracasso, e eu fico preso naquilo, e eu não consigo viver algo novo, porque eu continuo vestido com aquelas vestes de derrota, com aquelas vestes de humilhação do passado. Você precisa deixar essas vestes nessa noite, aquilo que te desonrou no passado, que você trouxe desonra na vida dos outros. Tirando toda a imundícia, depois, disse, pois, Jacó aos da sua casa e todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Olha o que Jacó está dizendo. O pai pede aos seus servos para trazerem roupas novas para o filho.
Então ele está sendo o quê? Honrado por seu pai. O que está acontecendo aqui? Jacó está dizendo que vamos abandonar as velhas práticas, vamos nos despir da imundícia, vamos deixar o pecado, vamos deixar a idolatria, vamos abandonar aqueles deuses estrangeiros que vieram sobre a nossa casa, que trouxeram o quê? Um espírito de idolatria, que nos trouxe e nos levou para um lugar de derrota. Jacó ele está se posicionando aqui, ele está dizendo, nós temos que abandonar essas práticas. É isso que o pai faz, quando o pai estabelece novamente a honra para o filho, o pai está dizendo, olha, você viveu uma vida errada até aqui, mas eu não te condeno, eu não te culpo agora, mas eu quero que você reescreva a tua história. O pai agora está, quando ele manda trazer uma nova roupa, uma nova roupagem para o seu filho, ele está o quê? Ressignificando aquela roupa, ele está ressignificando a vida do filho. Ele está dizendo, você está começando uma nova trajetória, você está começando uma nova jornada, meu filho. Deixe essa roupa, deixe o pecado, deixe o cheiro mal do pecado para trás, abandone isso. É isso que o pai está dizendo. É isso que o pai traz para o coração do filho nesse momento. Ele diz assim, purifique-se, troque de roupa. Deixe as roupas velhas, deixe a roupa que simboliza o passado, deixe essa roupa que simboliza a escravidão, deixe essa roupa que simboliza as dores e os sofrimentos do passado. O pai quer que o filho esteja totalmente purificado na presença dele. Zacarias 3,4 diz, tirando toda a impureza. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja que eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Não é apenas tirar a roupa impura. O que está acontecendo aqui é uma transformação, é um arrependimento, é uma regeneração. Então está tirando a roupa velha, está tirando toda a impureza, mas no lugar da impureza vai entrar o quê? A santidade. Ou seja, as vestes nobres sobre você. Eu estou colocando uma nova veste sobre você. Eu estou dando um novo destino para você. Eu estou dando uma nova direção para você, mas não mais aquela direção de imundícia, de pecado, agora uma vida de santidade, uma vida de pureza agora, não mais de impureza. É isso, purificados pelo Pai. Então o Pai mesmo está purificando o Filho. O Pai chama os servos e diz, troquem a roupa desse menino. É a primeira ordem que o pai dá quando ele abraça o filho, é a primeira ordem que esse pai está dando aqui nessa parábola para os seus servos. Troquem imediatamente a roupa desse menino. Essas impurezas eu não quero que entre dentro de casa, porque o pai foi ao encontro do filho, então o filho ainda não estava dentro de casa. E o pai diz, troquem aqui mesmo, tirem essa roupa, tirem essa impureza, deixe esse deserto, deixe esse pecado para trás, deixe essa vida de dor e de sofrimento para trás, e agora você vai viver uma vida de santidade. Tire essas roupas, tire agora. O sacrifício de Jesus torna possível tirar as vestes impuras. Como que nós podemos ser purificados, pastor? Como que nós somos purificados, transformados? Quando que a nossa veste, as vestes de impureza são transformadas em vestes de nobreza? Quando nós temos um encontro com Jesus Cristo. Jesus é que purifica as nossas vestes, é Ele que tira aquela veste de pecado, de impureza, de imundícia, e agora nos dá o quê? As vestes de santidade, as vestes purificada diante de quem? De Deus. É isso que você tem que entender. Quando nós nos santificamos para Deus, para termos o quê? Comunhão com Deus em primeiro lugar. Seguir a paz com todos e a santificação, ou a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Precisamos da santidade para nós podermos nos encontrar com o nosso Deus. É isso que eu aprendo nesse texto. Deus, Ele trocou as tuas vestes de impureza por vestes de santidade, por vestes puras. Voltando para Gênesis, o Pai providencia a provisão. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Adão e Eva aqui tinham pecado. E quando eles viram que estavam nus, eles foram lá e pegaram folhas e se cobriram com as folhas, e Deus vê aquela cena, e Deus diz, as folhas não vão ser suficiente, Adão, pelo que você fez. Então agora Deus vai lá e faz o quê? Deus mesmo produz as primeiras roupas. Deus mesmo vai lá e pega da pele de animais, ou seja, faz o primeiro sacrifício, Deus faz o primeiro sacrifício, e Ele vem e veste o homem, Ele mesmo produz. Deus, Ele vai trazer agora o que? Ele vai produzir a provisão para
esconder o que? A vergonha do ser humano. Porque Adão, no momento que peca, ele está dizendo agora, eu tive vergonha, Deus, porque eu estava nu e vi a minha mulher nu. E Deus fala, quem te falou que você estava nu? Você desobedeceu. E agora ele está envergonhado com o que ele fez, ele está envergonhado com o pecado. Não está falando de arrependimento, ele está falando de vergonha, ele está envergonhado. Então Deus vem agora e esconde a nudez de Adão e de Eva. Deus mesmo proveu para o homem a redenção. Deus ele já começa agora trazendo o que para o homem? Então quando ele traz as vestes para o homem, ele está dizendo, agora você vai esconder isso. Mas eu vou providenciar a redenção através do meu filho, ele vai pagar por essa desobediência tua. Por isso que Romanos fala, por um homem entrou o pecado, um homem que caiu, mas agora por um homem justo, Jesus Cristo, entrou o que? A santificação, entrou a purificação para todos os homens. As vestes são purificadas por Jesus, então agora eu não ando mais nu, eu não ando mais com folha, agora eu ando com vestes, mas as minhas vestes foram trocadas, porque as minhas vestes eram de pecado, mas agora são vestes purificadas em Deus. Olha a importância que Deus dá para isso, para essas vestes. O Senhor então fez o quê? As roupas, protege contra o frio e contra o calor. O que as roupas vão representar ali para Adão e para Eva? Além de esconder a nudez, além de esconder aquele pecado, que eles vai trazer o quê? Uma proteção agora contra o frio e contra o calor para a vida deles. Deus ele nos protege. Não apenas contra o frio e contra o calor, mas Deus quer nos proteger principalmente contra o pecado. Porque o pecado é algo que nos leva para muito distante de Deus, e às vezes a gente não percebe. Porque o pecado ele vem como a serpente veio sorrateiramente, e ele entra de um jeito dentro da nossa vida, e nós vamos nos enrolando, nós vamos nos enredando conforme com o laço do passarinheiro, conforme o Salmo 91, e quando nós vemos, nós estamos todo enrolado, vivendo no meio do pecado e nós não percebemos. Então, o que Deus quer nos proteger? Deus quer nos proteger contra o pecado. E é isso que Deus faz. O Pai, então, ele providencia a provisão. Mas Isaías vai falar de vestes de celebração, Isaías 61, ao ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo em gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Tem até uma música que fala sobre vestes de louvor. Esse texto de Isaías foi usado e tem uma música que nós cantamos muitas vezes, um louvor na igreja, que fala de vestes de louvor. A alegria do Pai é interior e exterior, então Ele transforma. Ele transforma o nosso interior e a nossa alegria é vista o quê? No nosso exterior. É isso que o Pai está dizendo. Agora eu estou trazendo o quê? Uma veste de celebração. Quando o pai manda arrancar aquelas vestes impuras do filho, quando ele diz, tragam a melhor roupa, ele está dizendo, tragam a roupa de festa, tragam a roupa de celebração. Por quê? Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido, mas voltou para casa, então é tempo de celebrar, tragam o novilho cevado, é tempo de celebração. Então quando o pai diz para os seus servos, tragam a melhor roupa, tragam a roupa de festa, tragam a roupa de gala, porque é noite de comemoração, é dia de festa, de celebração ao nosso Deus, porque esse meu filho voltou para casa, por isso que o pai está dizendo, vamos celebrar, vestes de louvor, vestes de adoração, vestes de celebração. Deus quer te dar vestes de celebração nessa noite, meu irmão. O que você tem celebrado? O que você tem celebrado com Deus? Deus está dizendo, eu quero tirar essas tuas vestes impuras, eu quero te dar vestes de adoração, vestes de celebração nessa noite. Deus está te dando uma veste de louvor. Aproveite. Adore o Senhor nessa noite. Pastor, mas eu ainda me sinto com a roupa suja. Adore o Senhor, porque é Ele que santifica, é Ele que purifica, é Ele que te dá vestes de louvor, é Ele que traz a alegria. Essas vestes de louvor, de celebração, é noite de festa é noite de alegria. Nós precisamos celebrar o nosso Deus. Apocalipse 3,18, vestes purificadas, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Olha só o que Deus diz. Então, vestes purificadas, comprem de mim
venham e vistam roupas brancas, roupas santificadas, roupas purificadas. Por que o branco? Porque o branco vai mostrar qualquer coisa que está preto ou sujo, o branco vai mostrar, por isso que representa o que? A luz, trazendo para quê? Para a luz, trazendo para a claridade. Nós somos o povo que andamos em luz, porque Jesus é a nossa luz, Deus é a nossa luz. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Nós não andamos em trevas. Quem anda em trevas é o inimigo. Ele que leva tudo para as trevas, tudo que está oculto, tudo que está escondido, tudo que não pode ser falado, tudo que está envolto ao ocultismo. Isso sim traz o quê? As trevas. Por quê? Porque Deus vai nos levar com vestes brancas, com vestes de celebração, vestes do quê? De adoração, vestes de louvor, foi isso que nós lemos. Então as nossas vestes, o que? São purificadas pelo sangue do Cordeiro. É nesse momento que as tuas vestes, as minhas vestes são purificadas, para nós vivermos uma vida de santidade, separado. O pastor Lobo falou na última quarta-feira sobre santificação. Se você não viu, entre no canal da igreja também e assista essa mensagem sobre santidade, a importância da santidade. Então nós estamos vivendo o quê? As nossas vestes foram purificadas, a nossa vida tem que ser transformada. A nossa vida tem que ser transformada de dentro para fora, do interior para o exterior. Precisamos mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Nós somos agora filhos de Deus, nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Não há mais espaço para algumas atitudes que nós temos na nossa vida, não há mais espaço. Para mim e para você continuar vivendo, praticando algumas práticas que nós desenvolvemos no tempo que nós não tínhamos, que nós andávamos com as vestes imundas. Vestes de salvação, Isaías 61. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação. Preparados o quê? Para o encontro com Deus. As vestes agora, que são brancas, que são santificadas, que são purificadas, porque que são para a noite de celebração, para adoração, porque elas são vestes que nós vamos receber, que são as vestes da nossa salvação. As nossas vestes, nós teremos o quê? Um corpo transformado quando nós nos encontrarmos com Jesus. Por quê? Porque nós vamos viver com Ele, então nós vamos ter as nossas vestes, nosso corpo, tudo transformado, tudo santificado e purificado por Ele. Então nós temos que nos preparar para esse encontro, e nós temos que estar com as vestes de salvação, mas as vestes de salvação, quem dá é Deus, através do sangue do Cordeiro. Então você só tem acesso às vestes da celebração, às vestes da salvação, se você tem um encontro com o Cordeiro. Se você tem um encontro com Jesus, então você recebe dele as vestes de salvação. Sem Jesus não tem vestes de salvação. Entenda isso nessa noite. Você, para alcançar a salvação, para as vestes de salvação estar sobre a tua vida, você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa ser marcado pelo sangue da cruz, pelo sangue do Cordeiro. É esse sangue que nos prepara. É esse sangue que nos libera, é esse sangue que nos dá acesso ao encontro, é esse sangue que nos dá acesso às vestes de salvação, é esse sangue que nos dá acesso às vestes de louvor, às vestes de celebração, às vestes da festa. É o sangue do Cordeiro que dá acesso a essas vestes, não tem outra maneira. Você não vai conseguir acesso para a eternidade com Deus, a não ser que seja pelo sangue do Cordeiro, através do sangue da cruz. É Ele que nos dá acesso. Então nós vemos que o pai encontra o filho, e ele manda, a primeira coisa que o pai manda fazer é trocar as vestes do filho. Mas em segundo lugar, a autoridade do pai para o filho, Lucas 15, 22. Vamos voltar para o texto de Lucas 15, 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O que o anel vai representar aqui? O anel vai representar o quê? A autoridade.
A autoridade está sendo o quê? Restabelecida. A autoridade do pai está novamente sobre o filho. O pai nunca retirou a autoridade do filho, mas o filho rejeitou a autoridade do pai sobre ele e a autoridade que o pai derramou sobre ele. O filho vira as costas, o filho rejeita essa autoridade no momento em que o filho sai de casa sem a bênção do pai. O pai não amaldiçoou o filho, mas o texto diz que o pai assim deu o que o filho pediu, a parte da herança, e o filho sai de casa. Não muitos dias depois, o filho sai de casa com seus bens ou com seus recursos. Mas ele não sai com a bênção do pai, ele não sai com a autoridade do pai, porque a autoridade é do pai, e é o pai que dá para o filho a autoridade. Entenda isso. A autoridade que você tem sobre os teus filhos é porque você é pai deles, então você é a autoridade espiritual na tua casa. Você é a autoridade sobre os teus filhos, mas você que vive sozinho, você recebeu a autoridade de Deus. Hoje você não vive mais com os teus pais, hoje você é casado, hoje você não é casado, hoje você é viúvo, hoje você é separado, hoje você é solteiro. E está muito bem assim, vivendo sozinho. E pastor, eu não quero casar e eu não vou casar. Então você tem a autoridade que Deus deu para você. O selo da família, quando ele manda trazer o quê? O anel e colocar o anel no dedo do filho, aquilo simboliza o quê? O selo familiar. A autoridade da família estava através daquele selo, então eles selavam as correspondências, as cartas, aquilo que eles queriam comunicar. O selo dele era o que valia, era como se a palavra dele estava empenhada a partir do selo dele. Então, o anel vai representar o quê? A autoridade que eu e você recebemos de Deus, a autoridade que nós temos sobre os nossos filhos, a autoridade que nós colocamos quando nós colocamos a mão sobre a cabeça dos nossos filhos, e nós estamos abençoando, nós estamos o quê? Liberando autoridade para eles prosperarem. É isso que acontece quando Jesus é batizado em Mateus 4, que diz que o céu se abre e vem o Espírito em forma de pomba e uma voz do céu diz: esse é meu filho amado, que me traz o que? A alegria, em quem eu me comprazo. Ali Deus está liberando a autoridade sobre a vida de Jesus. O pai está dando a autoridade dele sobre a autoridade, e está dando a autoridade para o filho. E é isso que nós fazemos quando nós liberamos a autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Nós devemos fazer isso. Então isso é um selo familiar, que diz que você pertence a uma família, e você pertence à família de Deus. Então a autoridade do pai sobre o filho, ou para o filho, é o pai que dá autoridade para o filho. Autoridade compartilhada, Gênesis 41, 42. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel. Olha o que está acontecendo aqui em Gênesis. José é vendido por seus irmãos, ele é lançado dentro do poço, depois ele é vendido para uma caravana dos midianitas, ele vai parar na casa do Potifar, da casa do Potifar ele vai parar na prisão, da prisão ele vai parar no palácio, e do palácio ele vai ser o quê? O governador do Egito. Olha o que está acontecendo aqui, tudo isso já aconteceu na vida de José, e agora ele está recebendo autoridade diante do povo, diante da liderança do Egito. Olha o que o faraó faz. Então, em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e colocou no dedo de José. O que Faraó está fazendo aqui? Ele está compartilhando a autoridade dele como rei daquela nação, como rei do Egito. Ele está compartilhando com José. Mandou vestir de linho fino. Olha a roupa de novo aqui, roupa fina, roupas finas. Então, mandou vesti-lo de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. O que Faraó está fazendo? Ele declara autoridade diante do povo, ele está dizendo para o seu povo: olha, eu sou o rei, mas esse homem aqui, ele está recebendo de mim a minha autoridade. Quando ele falar, é como se eu estivesse falando com vocês, então obedeçam. Recebam ele como líder, recebam ele como autoridade. Quando a gente chama um pastor aqui, que um pastor é consagrado aqui na igreja, que ele se ajoelha aqui no altar, e os pastores vêm, e o pastor Lobo vem aqui e libera autoridade, ele está liberando unção, ele está liberando autoridade para prosperar naquele ministério. Nós estamos o quê? Recebendo. Eu, quando vim aqui, o pastor Lobo, quando eu vim para a IBBR, ele me chamou, ele colocou a mão na minha cabeça, ele me ungiu e me deu autoridade. A autoridade que está sobre a vida dele, agora ele compartilha comigo, e a gente compartilha com os nossos filhos. É isso que está acontecendo aqui. José recebe a autoridade do rei do Egito. Ele recebe a autoridade do rei do Egito.
Faraó deixa bem claro que a nação tinha que obedecer a autoridade para quê? Para governar. É isso que José recebe de Faraó, ele recebe a autoridade para governar. Quando você se casou, ou quando você for se casar, você que não é casado, se o dia que você for casar, saiba disso, que você vai ser autoridade na tua casa, agora você não vai estar mais debaixo da autoridade dos teus pais. Você, mulher, menina, jovem que casar, o teu marido vai passar a ser autoridade sobre a tua vida. Você, homem que saiu da casa do pai para casar, você agora está constituindo a tua casa, você é a autoridade sobre a tua casa. Não confunda autoridade com autoritarismo, não é mandar nas pessoas. A autoridade é direito para governar. É isso que José recebe agora do faraó, a autoridade para governar aquela nação. Mateus 28, 18, fonte de autoridade. Quem é a fonte máxima de autoridade? Está aqui. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Então não tem outra autoridade, não tem autoridade maior que a de Deus, não tem autoridade maior que a de Jesus. Ele é a fonte de toda a autoridade. É-me dado no céu e na terra toda a autoridade. É toda a autoridade que Mateus está dizendo. Deus é a fonte de toda a autoridade, não tem outra autoridade, não tem autoridade maior que a autoridade de Deus, porque Ele é a fonte da autoridade. O Pai devolve a autoridade ao Filho. Quando o pai manda, coloquem um anel no dedo do meu filho, ele está restabelecendo na vida do filho a autoridade que o filho perdeu. Não foi que o pai retirou, mas foi o filho. Pela forma que ele viveu, ele perdeu a autoridade, ele deixou a autoridade de lado. Recebemos a autoridade de Jesus. Jesus chama os seus discípulos aqui e ele está dando a autoridade: ide, pregai o evangelho, levai a salvação. Em Samaria, na Judéia, em Jerusalém, Samaria, em Judéia, até os confins da terra. É isso que ele está dizendo. Então nós recebemos o que? A autoridade do Pai, nós recebemos a autoridade de Jesus. Quem nos dá autoridade é Deus. Quem te deu autoridade foi Jesus. Quando? Quando você entrega a tua vida aos cuidados de Jesus. Quando você começa um relacionamento com Deus, você recebe a autoridade de Jesus. Nós recebemos essa autoridade. Eu recebi, você recebeu a autoridade. Essa autoridade foi dada por Deus. Essa autoridade que você tem para desempenhar o ministério, a igreja vem e confirma, mas essa autoridade você recebeu do alto, você recebeu de Deus em primeiro lugar, nunca se esqueça disso. Nós recebemos então a autoridade que vem de Jesus, toda a autoridade. Diga aí na tua casa: eu recebi de Jesus autoridade. Diga bem forte aí no chat: eu recebi de Jesus como filho amado do Pai, autoridade. Você recebeu a autoridade de Deus. Nunca se esqueça disso. Nunca despreze a autoridade que você recebeu em Deus e de Deus. Colossenses 1, 16 e 17, autoridade suprema. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Lembra que Jesus falou: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas no céu, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Quem criou a autoridade? Quem é a fonte suprema de autoridade? O próprio Deus. E Deus respeita a autoridade que Ele mesmo delega. Ele delegou a autoridade a Adão, para Adão dar nome aos animais, e Deus respeitou. Deus respeita as autoridades que Ele mesmo institui, os governos que Ele institui. Ele respeita a autoridade que Ele coloca. Deus é a maior autoridade, não existe outra autoridade. Não existe uma autoridade maior que Deus. Está aqui: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, aquilo que você vê, aquilo que você não vê, foi Deus quem criou em Jesus Cristo, e todas as autoridades, poderes ou autoridades foram feitos por Ele. Então Ele é a autoridade suprema, não existe nenhuma autoridade superior. Eu sei que nós temos que obedecer às autoridades que foram instituídas pelos homens, desde que não vá contra os princípios ou a autoridade de Deus. Eu não vou quebrar as leis que os homens impõem, desde que isso não venha ferir a lei de Deus, desde que isso não venha ferir na minha vida a autoridade de Deus sobre a minha vida. Você consegue entender isso? Eu falo isso com muito carinho. Então, Deus é a autoridade suprema, é a maior autoridade,
E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, façamos o homem. Autoridade na fala, autoridade nas palavras. Deus tem todo o poder e Deus tem toda a autoridade. E Jesus, ele compartilha a autoridade dele com quem? Com seus discípulos. Ele compartilha a sua autoridade com quem? Com seus filhos, com seus seguidores, com seus imitadores. Que somos nós somos discípulos, nós somos imitadores de Cristo. Então nós recebemos o que? A autoridade de Jesus Cristo. Devemos colocar essa autoridade em prática na nossa vida, em todos os momentos. Temos o que? Autoridade sobre as trevas. Abra um parênteses aqui, o primeiro livro do nosso pastor é justamente esse é o título, Autoridade sobre as trevas. Aonde está isso? Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Eu lhes dei autoridade. Quem é que te deu autoridade? Jesus te deu autoridade. É-me dado no céu e na terra toda a autoridade. Agora Jesus vem e compartilha a autoridade dele com quem? Com os seus imitadores. Somos nós, seus filhos. Recebemos em quem então autoridade espiritual. O que eu entendo aqui? Você não tem que ter medo das trevas, você não tem que ter medo do mundo espiritual. Se você não vive em pecado, se você não vive na iniquidade, você não precisa ter medo, porque Jesus te deu autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então muitas pessoas ficam com medo. Às vezes eu atendo pessoas que ficam, pastor, mas está um levante lá em casa, Satanás está furioso. Lógico que ele está furioso, eu sei disso, aí não me conta uma novidade. É lógico que Satanás está furioso, pois resta para ele pouco tempo. Muito pouco tempo resta para Satanás, então ele está furioso, e ele tenta parar a obra de Deus, ele tenta paralisar o povo de Deus, ele tenta inibir, intimidar, amedrontar o povo de Deus, porque resta pouco tempo para ele, porque ele não tem autoridade, porque toda a autoridade é de Jesus, e Jesus agora compartilha com a sua igreja, Jesus compartilha a sua autoridade com os seus filhos e com a sua igreja, então nós recebemos autoridade. Se você não vive na prática do pecado, você tem autoridade. Pastor, mas eu estou pisando muito na bola. Confesse os teus pecados, se ajoelha aí na tua casa agora, confesse a tua culpa, confesse o teu pecado para Deus, abandone os teus pecados, para que você tenha a autoridade que Deus te deu, a autoridade que Jesus lhe deu. Eu lhes dei a autoridade. Quem deu autoridade para nós é Jesus Cristo. O pai dá autoridade para o filho. Lá na parábola do filho pródigo, o pai está o quê? Restaurando a autoridade do filho. O pai devolve a autoridade para o filho. O pai compartilha a autoridade com quem é filho. Por isso que o pai devolve para o filho a autoridade, porque ele é filho. Por que nós recebemos a autoridade de Jesus? Porque nós somos filhos. Quem recebe a autoridade? Quem é filho. Amém? Você está entendendo? Você tem autoridade sobre as trevas. Não deixe as trevas te intimidar. Não precisa ficar com medo. Em terceiro lugar, Efésios 1:13, nós somos o quê? Selados por Deus. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, selo da promessa. Você pertence à família de Deus. Voltando lá, eu falei que mudou, mas não mudou. Voltando, o que a autoridade representa? Era o selo da família. Você hoje tem um selo, o selo do Espírito Santo que está dentro de você. Você foi marcado, você foi selado. É como se Deus tivesse pegado o anel dele em Cristo, através do Espírito Santo, e selado o teu coração. É isso que Deus fez, Deus te selou para Ele, para o dia da redenção, para o dia do encontro com Jesus. Você é selado, você voltou para a família, você pertence à família de Deus, porque você tem um selo. É o selo da autoridade, a autoridade de Deus sobre a tua vida, a autoridade que você pertence a Deus. Você foi selado. Diga aí, eu tenho o selo da promessa, eu tenho a marca da promessa, eu tenho o selo da família. O anel representava o selo da família, o selo do Espírito Santo representa o que é a marca de Deus, que nós pertencemos à família de Deus, então não tem como errar. Meu irmão, tem gente que se preocupa no dia do arrebatamento, no dia do juízo. Deus pode errar, Deus pode me esquecer, o anjo pode passar e não me ver.
Meus irmãos, você tem o selo, você não vai ser confundido. Nós não vamos ser confundidos, eu não vou ser confundido. Ninguém que tem o selo do Espírito Santo vai ser esquecido aqui na terra. Acredite nisso. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Que nós temos um selo de propriedade de Jesus, de marca exclusiva de Jesus. Você tem o selo que você pertence à família de Deus. Agora sim, voltando para Lucas 15, 22, símbolo de liberdade. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, nós estamos em Lucas 15, 22 ainda, tragam a melhor roupa, já falamos sobre a roupa, vistam nele, coloquem um anel, falamos sobre a autoridade no anel, e em seu dedo, calçados em seus pés. O calçado vai ser um símbolo de liberdade. Alguém que é livre é alguém naquela época que andava de calçado ou de sandálias. Quem andava descalço eram os escravos. O calçado então vai representar o quê? A liberdade. Só os livres que tinham uma boa condição ou que tinham condição financeira andavam de calçados nos pés, as sandálias nos pés. Quem era escravo andava descalço. Mas os filhos andavam como? Os filhos tinham liberdade. Os filhos andam o quê? De sandália. Jesus te libertou. Jesus te restaurou. Se não me falha, é Marcos 1, 7, que vai falar que as famílias mais nobres tinham até uma pessoa, um servo, que tirava as sandálias e limpava os pés para você entrar nas casas. Por quê? Porque ele era servo. Então a nobreza tinha isso. Pessoas que tinham uma boa condição faziam isso. Então o calçado vai representar o quê? A liberdade na tua vida. Você é livre, porque Jesus te libertou. Diga aí, eu sou livre. Você é livre, porque Jesus te libertou. Proteção para os pés. Escravos andavam então descalços, sem proteção. O calçado representa o quê? Uma proteção nos nossos pés. Proteção para onde nós andamos, para onde apontam os nossos pés, para onde os nossos pés nos levam. Entenda isso, você caminha, você vai em direção, você está trilhando um caminho, uma jornada. Você não pode andar sem proteção nos teus pés. Por isso que a armadura de Deus fala das sandálias da preparação do evangelho da paz. Você tem que estar o quê? Calçado, não descalço. Você não vai para a guerra descalço, porque você vai machucar os teus pés, você vai pisar no espinho, no abrolho, você vai queimar os teus pés no sol escaldante. O calçado vai trazer o quê? Proteção. Proteção espiritual, mas também essa proteção física. Imagine você caminhar o dia todo descalço, num sol de 40 graus, teus pés vão estar cheios de bolha no final do dia, você não vai nem conseguir colocar os pés no chão, você não vai conseguir nem ficar de pé, porque os pés vão sustentar o teu corpo em pé. Ficou redundante, né? Mas é verdade. Atos 7:33, renunciar os seus pecados. Então o Senhor lhe disse, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Ele faz alusão que é ao Êxodo 3, lá quando Deus fala com Moisés, na sarça ardente. É isso que aqui em Lucas está relacionando, em Atos 7:33, está falando, ele começa falando de Abraão, ele fala de Jacó, ele fala de Isaac, ele fala de Jacó, aí ele vai chegar a Moisés, ele vai falar sobre a libertação que Deus traz do povo depois dos 400 anos de Egito, de escravidão. Tire o pecado das suas vidas. Nesse caso aqui, Deus manda tirar as sandálias, porque a sandália, aquele lugar é um lugar santificado por causa da presença de Deus. A tua casa é o lugar que você pode andar descalço, desde que a presença de Deus esteja aí na tua casa, é um lugar que você pode andar descalço, porque é para ser um lugar de proteção, e onde tem a presença de Deus você está protegido, e aí você não vai precisar do calçado. Tire o pecado da sua vida, é isso que ele está dizendo. É uma falsa sensação de estar protegido. As pessoas às vezes são os religiosos. São aquelas pessoas que têm essa falsa sensação que estão protegidos. Não, mas eu vou na igreja, então eu tenho que estar protegido. Afinal, eu dou o meu dízimo, pastor. Eu pago o dízimo. Às vezes as pessoas dizem assim para mim, pastor, eu já paguei meu dízimo. Eu falo, meu Deus do céu, você não entendeu ainda, não é pagar dízimo. É devolver, porque tudo é dele, eu não pago nada.
Tudo pertence a Deus. Então, a pessoa vive uma falsa proteção. Ela acha que por estar numa célula apenas, ou estar na igreja, ouvindo os cultos, ela vai estar protegida, ou porque ela acha que paga o dízimo, ela está protegida. Não. O que traz proteção é a presença de Deus na igreja. O que traz proteção na nossa vida, na nossa casa, é a presença de Deus. O que vai trazer proteção para a tua vida é a presença do Espírito Santo de Deus em você. Não é esse calçado, não é esse sapato que eu estou nessa noite. A proteção vem em Deus. Então pare de ficar com essa falsa sensação de proteção. Efésios 6,15, a armadura de Deus, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Eu acabei de falar sobre isso. Faz parte do que? Da armadura de Deus. Você não vai para a guerra descalço. Você vai calçado, você vai com a sandália, você vai com o sapato, você vai com a bota, você vai protegendo os teus pés, porque se os teus pés se ferirem, você vai ser um soldado inútil na guerra. Se você não tiver proteção nos teus pés, você vai ser um soldado inútil. Se os teus pés ficarem cheios de bolhas, você vai ser um soldado inútil, porque você não vai conseguir lutar. Porque você vai sentir muita dor nos teus pés, por isso os teus pés precisam estar protegidos. Dignidade restaurada pelo Pai. O Pai restaura então a honra, quando Ele traz uma veste nova para o filho. Quando o Pai traz o anel, Ele está restaurando a autoridade, mas quando o Pai bota a sandália nos pés do filho, Ele está restaurando o que é a dignidade daquele filho. Deus está te honrando nessa noite, Deus está trazendo liberdade para você nessa noite. Deus está nessa noite trazendo sobre a tua vida a honra, a liberdade dEle sobre a tua vida e a autoridade dEle sobre a tua vida. Não esqueça disso. Os pés têm que estar firmes, os nossos pés têm que estar firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Gálatas 5:1, por último. Livres da condenação, ou livres de toda condenação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O Pai devolve a liberdade para o Filho. O que traz a liberdade para o Filho? O amor do Pai traz a liberdade para o Filho. É o amor do Pai que restaura a liberdade do Filho. Então Deus te honra, Deus te dá autoridade e Deus te dá liberdade. Você não precisa voltar. O que o texto está dizendo aqui de Gálatas 5:1 é que para a liberdade Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes na liberdade que Jesus conquistou para você. E não se deixem novamente, não voltem, não se submetam novamente ao jugo da escravidão, ao jugo do pecado. Abandone o pecado, é isso que ele está dizendo, porque o amor do Pai libertou o Filho. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos libertos pela verdade. É Jesus que é a verdade, é Ele que nos liberta. Gálatas 5:1 está falando sobre isso. O Pai está devolvendo o quê? A liberdade para o Filho. A roupa é um símbolo de honra. Nesse texto aqui, a roupa é um símbolo de honra. O anel é um símbolo de autoridade, restabelece a autoridade do filho. E a sandália é um símbolo de liberdade, devolve a liberdade do filho. Deus honra seus filhos, restabelece a autoridade e devolve a liberdade. É isso que Deus está fazendo nessa noite por você, meu irmão. Creia nisso. Deus honra seus filhos. Volte para Deus. Se você estava longe de Deus, volte para Deus, porque Deus vai te honrar. O Pai honrou o Filho, dando vestes novas. O Pai devolve o que? A autoridade do Filho através do anel. Ele restabelece a autoridade do Filho. E o Pai, através das sandálias, devolve o que? A liberdade. Ele é filho, ele anda calçado, ele não anda descalço porque ele não é escravo. Ele tem liberdade para ir, ele tem liberdade para viver. É isso que Deus está fazendo nessa noite. Deus quer devolver para você a honra de ser chamado filho de Deus. Deus quer devolver para você a autoridade que você perdeu. E Deus quer te dar também a liberdade de poder servir a Ele com integridade, de cabeça erguida, não mais de cabeça baixada. E eu quero te convidar a orar nessa noite. E o meu convite é bem simples para você, que é filho de Deus. Se você não é, faça uma aliança agora com Jesus. Se você é filho de Deus, diga para Deus: Deus, tira agora minhas vestes de imundícia e me dá vestes de salvação, de celebração nessa noite. Deus, restabelece agora na minha mão a autoridade que eu lancei fora, a autoridade que eu perdi. Faz assim com a tua mão aí na tua casa. Diga: Deus, restabelece agora a autoridade na minha vida.
Deus, e agora eu recebo a liberdade do Senhor, não mais escravo do medo, não mais escravo do pecado, mas agora filho de Deus, eu tenho liberdade para fazer, para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. E para a tua vida você tem liberdade, e eu quero orar com você nessa noite, eu quero fazer uma oração de fé aqui nesse altar com você, uma oração realmente que Deus libere sobre a tua vida agora a honra, as vestes novas, que Deus te dê, restabeleça sobre a tua vida a autoridade, e que Deus te dê a liberdade para você servir a Deus. Vamos orar junto? Coloque a mão no teu coração aí. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós te exaltamos por essa noite, pela tua palavra, Deus, que foi pregada aqui com liberdade nesse altar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que restabelece, Pai, a honra. O Senhor nos dá vestes novas. O Senhor está mudando as nossas vestes nessa noite. Toda veste de pecado, de imundícia, em nome de Jesus, está sendo arrancada agora. E as vestes de celebração, de louvor, de adoração, vestes de salvação. Pai, nós estamos agora sendo revestidos pelo poder do alto, pelo poder do Teu Espírito Santo, com vestes de adoração ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está devolvendo agora a autoridade. Nós estamos recebendo agora, restabelecendo a nossa autoridade. Jesus falou: eis que vos dou autoridade, e nós recebemos agora a autoridade do Senhor, autoridade para impor a mão sobre os enfermos, autoridade, Pai, para expulsar demônios, autoridade, ó Deus, para liberar palavras de fé, de salvação, de cura e de libertação. Nós recebemos a autoridade sobre o mundo espiritual, Pai, porque é o Senhor que nos dá essa autoridade. E agora nós temos liberdade, Pai, nós somos livres, livres das mazelas, livres dos pecados, das dores, do sofrimento, das angústias, Pai, da depressão, de tudo aquilo que nos prendeu, Senhor, da rejeição. Nós somos livres agora para Te servir, para levar o Evangelho da salvação, para levar o Evangelho da paz, Pai, começando dentro da nossa casa, se estendendo, Deus, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelo nosso país. Muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco, Pai, e nos encha de fé, de esperança e de alegria. E nós recebemos a honra que o Senhor tem dado, restabelecendo a honra de sermos Teus filhos, restabelecendo a nossa autoridade e nos devolvendo a nossa liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, amém e amém. Dá um amém bem forte aí no chat da igreja. Deus te abençoe. Um grande final de semana na presença do Senhor. Amanhã às 19h30 temos o culto Higher aqui, a juventude da Igreja Batista do Bom Retiro. Domingo às 10 e às 19h, ceia do Senhor está imperdível. Você de Curitiba e região, venha participar. Você que mora em outra cidade mais distante, prepare os elementos da ceia que nós vamos celebrar juntos no próximo domingo. Deus abençoe você, fique na paz. Amém.